Então vamos dar sequência no conteúdo de dilatação de sólido, focando que a dilatação linear ela é dimensional, evidentemente vai aumentar mais o comprimento da barra. Então vamos dar um exemplo de cálculo. Uma barra de aço se aqueceu, automaticamente ela se dilatou. Considerando o comprimento inicial, já temos uma informação aqui, 2 metros. Sua temperatura inicial de 20 graus Celsius e temperatura final de 30 graus Celsius, ou seja, houve uma diferença de temperatura. Determine. Letra A. Qual a variação linear, ou seja, a variação de comprimento, quanto aumentou a barra, essa parte marrom. Letra B. Qual é o comprimento final da barra? Então, sabendo quanto aumentou, eu já tenho no começo, no enunciado, o comprimento inicial. Então, sabendo da letra A quanto aumentou, mais o comprimento inicial que o enunciado já fornece, eu consigo calcular o comprimento final que a barra vai ter, o tamanho final dela. Então, vamos lá. Vamos calcular, então, a letra A, variação de comprimento, tamanho que a barra aumentou. Então, o tamanho de comprimento que ela aumentou. Vou colocar aqui as variações para ficar mais fácil para eu responder daí. Isso. Então, vamos lá. Vamos saber relembrar quais são os termos da fórmula. A fórmula é essa que eu vou usar para calcular a variação linear, a variação do comprimento. Então, o que significa esses termos? O delta, a variação linear é o que eu quero, o comprimento inicial, o tipo do material, seu coeficiente de dilatação e a variação da temperatura, o quanto aumentou a temperatura no caso é porque ela aqueceu. Então, o comprimento inicial já tem no enunciado, comprimento inicial de 2 metros. Tipo do material, coeficiente de dilatação. Vem aqui na tabela, veja qual é o material, aço. Então, vem aqui, aço. Qual é o valor? 1,2. Não esquecendo da potência 10 elevado a menos 5. Não pode esquecer disso. Então aqui a gente já tem algumas informações. Já coloquei o comprimento inicial da barra e também já coloquei o tipo de material, coeficiente de dilatação da barra. Não esqueça do 10 elevado a menos 5 aqui. Qual é a variação de temperatura? Porque eu estou multiplicando a variação de temperatura. A variação de temperatura, falei a aula passada, é a temperatura final menos a temperatura inicial. Certo? Fazer passo a passo. Então, qual é a variação de comprimento aqui? A variação do comprimento é igual a 2 vezes 10, quer dizer, 2 vezes 1,2. Já vou fazer direto, 2 vezes 1,2, 2,4. Vezes 10 elevado a menos 5. Tá vendo o que eu fiz aqui? Já vou retomar. Menos 5. Fiz aqui, 2 vezes 1,2, 2,4. 10 elevado a menos 5 eu repeti. Vezes a variação de temperatura. Qual que é a variação de temperatura? Se estava 30, que a final e a inicial é 20, 30 menos 20, 10. Certo? Entendeu o que eu fiz, né? A temperatura final 30, inicial 20. 30 menos 20, 10. Variou isso de temperatura. Então, variação linear, 2,4 vezes 10, 24. Vezes 10 elevado a menos 5. Menos 5. Metros. É a unidade de metros. Metros minúsculo. M minúsculo. Entenderam? Então, coloquei aqui o comprimento inicial da barra, o coeficiente de acordo com a tabela do aço e a fórmula da variação de temperatura. Daí eu calculei aqui já o 2 vezes 1,2, que deu 2,4. Esse 10 eu mantive porque é uma potência. Esse 10 eu tirei aqui da temperatura, que é o 30, que é o final, menos o 20, que é o inicial. Final menos inicial, 1 menos 0 aqui. Então, 30 graus Celsius menos 20 graus Celsius dá 10 graus Celsius. 2,4 vezes 10, 24. Repeti a potência, variou isso, aumentou isso de tamanho, então. Então, vamos fazer a segunda conta aqui. Qual é o comprimento final da barra? Comprimento inicial eu já tenho que é 2. E o
Variação linear é isso que eu acabei de calcular, mas como que eu vou somar o 2 com isso aqui? Fica meio confuso, né? Então o que eu vou fazer? Ó? Preste bem atenção. Tenho 24 aqui. Como está menos 5, eu vou, e a vírgula está atrás do 4, porque é o número inteiro. Eu vou andar a vírgula 5 casas para a esquerda. Então, ó, 1, 2, coloco um 0, ó. 3, vou colocar aqui para frente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, vírgula, não pode esquecer do vírgula, 0. Então vamos retomar isso aqui, como que ficou? Vou colocar um 0 para ficar bonitinho. Por que o 24 vezes 10 elevado a menos 5 ficou 0,00024? Porque a vírgula estava aqui atrás, que era um número inteiro, como é 10 elevado a menos 5, anda 5 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. A vírgula parou aqui. Agora eu consigo somar. Antes eu não conseguia somar um número com um outro número, uma notação científica, na verdade, né? Então vai ficar como aqui? Vai ficar 2 mais 0,00024, fica 2,00024 metros. Então o comprimento final da barra foi esse. Então perceba que aumenta, é bem sutil o aumento, tá? Então ela cresceu, ela aumentou, ela expandiu, ela dilatou no sentido do comprimento, e o comprimento final dela, então, foi de 2,00024 metros, certo?